Eu tô lendo esse livro, Sapiens, como alguns aqui já sabem, e eu vou falar um pouco para vocês sobre o que eu aprendi hoje, que é absurdo. Eu sempre falo isso, né? É absurdo, é absurdo. E eu leio que duas paginazinhas, eu já fico, meu Deus. É muito bom, cara. É muito bom esse livro. Não sei se é eu que sou apaixonado por esse tipo de conteúdo, mas é muito bom. Cara, o conteúdo desse vídeo aqui é sobre mitos, tá? Mitos, a importância dos mitos. Eu sempre tive muita relutância contra a questão religiosa, contra mitos. Por que isso? Por que as pessoas tendem a acreditar tanto em coisas que não fazem sentido muitas vezes, né? E eu entendi agora um pouco o porquê que isso é importante, tá? Aqui te fala que um grupo de pessoas, ó, um Impala passou aqui agora, meu Deus, placa preta, que top. Bom, vamos lá. Que grupos de pessoas é difícil de liderar, tá? Isso vem desde os chimpanzés. Os próprios chimpanzés hoje é difícil de liderar. Acima de 50 indivíduos já se torna praticamente inviável, acima de 150 é praticamente impossível, tá? De liderar. O líder liderar, manter eles unidos, manter tudo ocorrendo bem, manter a estabilidade, tá? Sempre acima de 150 vai ter muita briga, vai ter muita confusão, vai ter muita picuinha, muito tendel. Então, 150 é o limite máximo. Para Sapiens, na época daí tempos atrás, 150 pessoas, segundo a ciência, é um número muito difícil de controlar, tá? É muito difícil. A fofoca ela teve a sua importância, tá? Para, como eu falei no vídeo anterior, teve essa importância aí para descobrir quem é confiável, quem não é, para saber informação, saber se a pessoa está traindo, se a pessoa não está, se dá para confiar nela ou não. E só que acima de 150 é muita informação para um grupo, tá? A gente consegue perceber isso por causa da rede social. Porque tá todo mundo muito estressado, muito nervoso, muito ansioso hoje, porque é muita informação, é muita gente, tá ligado? É muita pessoa que a gente tem que acompanhar, que as pessoas tendem a acompanhar e sobrecarrega o cérebro humano. Mas, voltando para a situação ali, o que acontece? Os governantes, como é que governos hoje aí gerenciam milhões de pessoas, como é que na época dos impérios, imperadores governavam aí muitos lugares com milhares, milhões de pessoas? E a resposta é muito simples: os mitos. Os mitos e as crenças, cara. É muito mais fácil de controlar pessoas que acreditam na mesma coisa que você, tá? Tá ali um líder, um rei. Se as pessoas do reino acreditam na mesma crença que ela, é muito mais fácil de controlar. E cara, daí eu percebo, olha só, a importância, né, na época dos romanos, principalmente, quando a igreja incorporou no Estado, né, a igreja que é a católica romana, ela incorporou no Estado. O que na verdade foi isso, quando teve essa incorporação no Estado? Foi exatamente isso, uma forma fácil de controlar as pessoas, entendeu? Tu vai dar uma ordem em teu nome, façam isso. Só que é uma ordem que muitas pessoas não concordam, elas não vão querer. Agora, ele vai dar uma ordem, não no nome dele, do imperador, mas em nome de Deus, entende? Em nome de Cristo. E pelas pessoas acreditarem nessa crença, em Deus, em Cristo, ou seja lá qual for a religião, porque isso é a mesma matemática para diferentes povos e religiões. Então é muito mais fácil, elas vão aceitar porque não é o imperador que está mandando, é o divino, entende? É o divino. E dentro desse divino existem várias consequências se tu não obedecer o divino, o que leva então a um controle muito mais fácil. Então, esse sistema de crença, esse sistema de mitos, facilitou para que os governadores, para que os imperadores, para que os reis, para que entendeu? Manipulasse as massas e mantivesse o controle, tá? Tanto de uma forma ruim como de uma forma boa também. Só manter o controle, da melhor forma, manter o controle, evitar a briga, evitar a confusão. Na pior hipótese, fugiu a palavra, na pior hipótese, assim, seria controlar para algo ruim, que também aconteceu, tá? Então, cara, é absurdo, cara, o quanto o ser humano, ele usa muitas vezes a crença das pessoas contra elas mesmas, né, cara?
E eu não estou discutindo aqui se isso é bom ou não, foi importante sim para a sociedade, porque se não tivesse isso, talvez nós seríamos seres incontroláveis, né? Se não tivesse uma crença, né? Talvez a gente não se submeteria tão fácil a leis e se fizesse o que quisesse. Para pensar nisso. Então sim, foi importante, né? Tem um vídeo também que eu falei, não sei se eu postei no canal, que era sobre os países mais desenvolvidos, que eles tendem a ser mais ateus e acreditar menos em crenças e religiões e coisas assim. Mas isso já foi um processo muito grande de evolução. Que nem, por exemplo, os países nórdicos, né? Muito tempo atrás acreditavam em Odin, em Valhalla, em várias coisas assim. O que ajudou eles a manter a estabilidade entre eles, né? A hierarquia entre eles, né? Mas hoje em dia, esses países, a maioria deles são países que não tem uma crença muito forte assim com relação à religião, mas eles cultuam sim a tradição, entende? É diferente. Eles cultuam a tradição, mas porém eles não levam aquilo como uma religião. Eles sabem que isso é mito, que isso não é real, entendeu? Mas eles se orgulham igual aí da sua tradição que viking, né? Mas não acreditam mais naquilo. Por quê? Se desenvolveram ao ponto de entender que, pô, não fazia sentido. Mas mesmo assim eles seguem a hierarquia, né, e vivem civilizadamente, porque eles já estão um passo à frente, né? Então eu acho sim que o Brasil talvez um dia possa reconhecer os valores históricos de religião, de coisas assim, mas entenda também que muita coisa é mito, né? Muita coisa não é real. Mas isso é um assunto muito polêmico. Eu acabei alastrando demais o vídeo, era mais para falar sobre como o ser humano criou formas aí de manter o controle, que é através das crenças, né? É isso, tamo junto, grande abraço. Se não entendeu o vídeo, comenta aí, não entendi nada. Se tu entendeu, comenta, entendi tudo. Tu tá errado, não sei o que, pode falar o que tu quiser aí. Tamo junto, valeu.